Muito bem, meus queridos amigos do Quinto Elemento, estamos aqui hoje com... Vocês pediram muitas vezes, pediram pra gente muitas vezes, pra gente chamar esse convidado, que é o professor Ricardo Augusto Felício, meteorologista, e a gente estava até comentando aqui como a situação está complicada para a ciência, né, para os cientistas hoje em dia. Professor, bem-vindo ao Estúdio Quinto Elemento. A gente está aqui também para falar do lançamento, não é bem lançamento, mas a gente vai também colocar o filme The Movie no ar agora pelo canal do Quinto Elemento. Oficialmente a gente comprou os direitos, então a gente vai poder lançar dublado exclusivamente aqui no Brasil. E então a gente convidou o professor Ricardo Felício, de quem eu já sou fã há muito tempo, gosto muito de tudo que você fez, do seu trabalho, de tudo que você fala. Aprendi muito com o senhor, antes até, né, de saber tudo que eu sei hoje, desde a época do CFC, você ainda falava dessas coisas, né? E aí, quando a gente conseguiu os direitos desse filme para dublar e tal, a gente pensou, pô, vamos chamar alguém que tenha a ver com essa história aqui, né? Primeiro, oi, eu queria que você desse um oi, né? Eu tô meio nervoso aqui, porque eu sou fã mesmo. Fala, dá um alô pro pessoal. Oi, Felipe, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui, dando boa noite para todos os seus telespectadores. E vamos lá às perguntas, né? Se você tiver para comentar, é um filme excelente, inclusive, né? Eu já o assisti quando foi na época do lançamento, foi pela CO2 Coalition, né? Que é o pessoal que é uma organização da qual muitos cientistas que são céticos a essa posição estão se afiliando, né? Não só ela, como Friends of Science, a Clintel, da qual eu sou membro brasileiro, representante também. E é só mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não, é praticamente tudo que nós estamos falando nos últimos, eu estou há 20, mas pelo menos assim, na grande mídia o pessoal já sabe pelo menos há 12, né? 12 anos falando sobre esse assunto, e as pessoas agora vão ver a confirmação. Então, o Brasil saiu na frente nessa discussão, falando dos meandros do desenvolvimento sustentável, de como que a força do Estado ia vir, e chamaram a gente de conspiracionistas, né? Os desavisados naquela época, os youtubers famosos que nunca estudaram a segunda página de um livro. É isso aí. Então, e como eu estava dizendo, então a gente, quando soube que ia lançar esse filme aqui, né, a tradução, a gente pensou, pô, quem que a gente vai chamar? E só... talvez por ignorância nossa, e aí que entra a minha pergunta, só veio o seu nome, do professor Molion, assim, pouquíssimos nomes a gente conseguiu pensar para chamar. Como é que está no Brasil essa discussão? Ela evoluiu do tempo que você começou, provavelmente um pouco, né? Mas como é que está na academia? Esse assunto está um pouco mais... Está sendo discutido de forma mais livre ou continua vocês falando sozinho aí? Tem alguém que você consegue lembrar, mencionar? Ou continua sendo o exército de 2 homens, 3, 4, sei lá? Nós tínhamos antes a equipe Fake Climate, né, que era um grupo de pesquisadores brasileiros, mas eu encabeçava um pouco isso, mas não era o comandante, o líder, nada disso, eu simplesmente ajudava nos desdobramentos mais burocráticos de organizar as coisas, mas depois que eu saí, eu realmente perdi aí o fio da meada, né? Muitos pesquisadores já faleceram, né? Era o pessoal da velha guarda, né? O pessoal da velha guarda, obviamente, não ia aceitar uma idiotice dessa, porque isso não é ciência, isso é política, né? E de lá para cá, não, simplesmente acabou a discussão. Eles mandam, eles imperam, porque eles usam aí o poder que eles têm. Isso não tem nada de consenso, isso aí simplesmente é uma perseguição descarada em cima da academia, e quem ousar falar tem aí as suas consequências, exatamente o que o pessoal vai ver nos filmes, né? Então aqui já chegou muito mais cedo do que chegou lá fora. É mesmo? É curioso, né? Porque o Brasil hoje, eu vou até me adiantar que era uma pergunta mais pro final, mas o Brasil hoje politicamente está de cabeça, né? O governo Lula está de cabeça nessa onda, né? E a gente aqui fica olhando para isso e fala, cara, mas o mundo inteiro já está discutindo, rediscutindo isso, e pelo filme a gente vê que são pessoas, tem prêmio Nobel de Física, né, pelo que eu vi lá, tem gente, não é qualquer, teve um cara que trabalhou no governo Obama, né, como conselheiro. Então, falando um pouco desse pessoal que fez o filme, dessa turma, os que estão lá, os que aparecem principalmente,
Você confia, é uma galera assim realmente boa ou é só pra gente que é leigo, fala, nossa, ganhou o prêmio Nobel, cara? Ou é um pessoal que tem mesmo esse know-how, essa profundidade? Não, nós temos algumas pessoas bem importantes. Eu sempre gosto de citar o professor Nir Shaviv, né, que é da Universidade de Israel, de Astrofísica. Também tem o professor o Steven Mark, que eu conheço as teorias dele, é de 1991, as teorias dele sobre a formação de nuvens. E agora eles trabalharam juntos, foi uma coisa assim bem bacana. Imagina só, 30 anos depois eles começaram a juntar figurinhas e viram que as coisas funcionavam. As pessoas vão observar isso no filme, né? Só vou contextualizar, porque eles vão ver que aqueles dois personagens não vão entender. Isso aí tem uma história muito grande. O Nir Shaviv estava falando sobre os raios cósmicos, a interferência da magnetosfera e do movimento do sistema solar na galáxia, na formação de nuvens, e depois vem o Henrik e com a teoria dele da nucleação de nuvens, ou seja, a formação de gotas para surgirem as nuvens através de raios cósmicos. E, assim, bate muito isso. A gente trouxe vários vídeos já no nosso canal, já discutimos isso já desde 2008, 2009, já falávamos sobre esse assunto, porque a gente tinha acesso a essa literatura, e foi muito bom que agora eles se juntaram para trabalhar em cima disso, publicaram o trabalho, e vocês vão ver quanto que eles foram massacrados, né? Eles foram massacrados pela turminha vagabunda da ciência hoje, que não tem mais ciência porcaria nenhuma, é uma cambada de político. Nós também falamos muito o quanto as nuvens controlam de um quarto a um terço do balanço de energia do planeta, e o Dr. Clauser, que é o sujeito que ganhou lá o Prêmio Nobel em Física em 2022, nem sequer foi por causa de área de foi para a área dele lá de, acho que de semicondutores, eu não lembro bem qual era o tema, mas ele foi assim ali, né, tocou a ferida, foi bem no negócio de nuvens. Eu falei, olha, o Dr. Klaus está falando exatamente o que nós estamos falando há 12 anos, até mais que isso. Ele cutucou e falou, gente, se vocês não entendem o que são as nuvens, e as nuvens são os maiores controladores endógenos, ou seja, do próprio sistema, cala a boca, vocês não estão fazendo nada, vocês estão só inventando moda. E o cara foi massacrado, suspenderam palestras dele, acabou. E ele mesmo fala, é bem divertido no filme, a gente até trocou algumas mensagens, ele falou assim, eu tô nem aí, cara, eu não trabalho mais para essa gente vagabunda, não preciso mais de financiamento, tô aposentado, vou sentar mesmo, vou soltar o verbo. É por isso que na nossa equipe também nós temos muitos professores aposentados. E quem era início de carreira, que era o meu caso, como vocês também vão ver no filme, acontece essas coisas, eles cerceiam, eles mandam embora, eles fazem o que eles bem entendem, né? Afinal de contas, eles aqui são cientistas, eles são cientistas. É curioso, porque isso seria a minha próxima pergunta. Você sentiu na pele essa perseguição mesmo, porque é impressionante, quando eu vi o filme eu lembrei bem de você, assim, porque você tem falado isso há muito tempo e eu sempre ouço por aí, né? A gente é chamado de tudo isso, tudo que, nem precisa repetir aqui, tudo que você é chamado a gente também, que é anti-ciência, que a gente... E quando a gente vê os argumentos de um lado e de outro, a gente vê que você vem com dados, você vem com outros cientistas que estudam isso há anos, é que nem você falou, e que eu achei bem interessante. Você falou, a velha guarda nunca aceitaria isso. Eu sempre achei que essa narrativa de aquecimento global e não sei o quê, viesse um pouco da velha guarda. Então não é de uma turminha mais anos 60, assim, quando que começa isso aí? Não, você tem alguns dessa turma da velha guarda que é chapa branca, né? É completamente... Mas ele sabe que está errado, provavelmente. Completamente. Você tem vários desses sujeitos aí que trabalhavam em cima disso, inventando modas, porque, como o próprio filme fala, os caras precisam de financiamento. Então, se eu seguir a linha e continuar empurrando isso com a barriga, beleza. Só que o cara se colocando numa posição de usar a ciência para legitimar decisões políticas que já foram tomadas, isso que é um grande absurdo. Você não está mais fazendo ciência, mas é que tem toda essa questão, tanto epistemológica quanto filosófica, que a ciência virou a nova religião. Gente que fala assim, eu acredito em Deus e na ciência. Eu falo, cara, desculpa, você não pode ter dois senhores, você escolhe o Deus. E se você escolher a ciência, te garanto que você vai errar bastante. Exatamente, até porque por princípio a ciência, ela tem que ser questionada, né? Essa coisa que você falou no começo, né? É consenso científico, é uma contradição em termos, né? Exatamente, porque o consenso é um atributo político, ele não é científico.
Exatamente. E... Pode falar, pode. Nossa, para ter 1000 cientistas falando uma estupidez e um chegar lá e falar assim, me prova o que vocês estão falando, isso é uma outra coisa importante. Quem faz a afirmação é que tem o ônus da prova, a gente sempre fala isso, né? Eu não tenho que ficar trazendo provas para desmascarar os caras lá de lá. E, inclusive, a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? Mas é eles que fizeram a afirmação que tem que trazer a prova. E os caras não trazem prova. Você vê o mundo natural, não tem o que eles estão afirmando. Aí eles vão para os computadores, programam as coisas deles, e aí esse que é o grande erro epistemológico que a gente fala científico, que a prova da sua afirmação, quer dizer, o ônus que você vai ter que gastar ali para convencer as pessoas, não foi dado pelo mundo real, mas o mundo da fantasia. Isso não é ciência. E aí você falou uma palavra-chave, né? Convencer. Quando a gente conhece o seu trabalho, quando eu vendo esse filme, e olha, eu vou falar, eu assisti os outros filmes do outro lado, quando eu era moleque, eu fui formado em 92, imagina, Eco 92, minhas aulas eram sobre o efeito estufa, a camada de ozônio e não sei o quê. Então, assim, não é que eu comprei a sua narrativa, vamos dizer, ou no caso aí a ciência de verdade, e pronto, fui lá, torcedor. Não, você teve que me convencer, né, como as pessoas como eu, de que você estava certo, porque toda a narrativa era contrária. Como a gente faz para a gente conseguir convencer, não no sentido político, mas no sentido de, olha só, isso aqui é verdade, porque quando você fala para mim é tão claro, é tão cristalino, e quando eu vejo os documentários, por exemplo, do Al Gore, e comparo com um documentário desse, você vê, assim, é tão difícil você falar, cara, como assim? Como que a gente tá correndo o risco de ser preso até? Tá correndo o risco de perder emprego, tá correndo o risco de coisas gravíssimas. Aqui nesse programa, provavelmente embaixo aqui no YouTube, vai estar escrito lá, mudanças climáticas, não sei o quê. Como que a gente convence as pessoas, pelo menos as de boa fé, porque eu acho que tem muita gente de boa fé que não acredita no que você fala, mas por ignorância, porque como fazer essa mensagem circular mais, assim? Qual é a sua... Você que faz isso há tanto tempo, né? Estou há 20 anos fazendo isso, né? Eu sou um dos que encabeça, mas tem outras pessoas, como o senhor mesmo já citou, o professor Molion também já faz isso, talvez um pouco, uns 30, talvez, né? Não sei exatamente como é que é a carreira dele totalmente. Temos outros professores que já falavam sobre isso, que nos apoiavam, né? Lembrar o geógrafo, o José Bueno Conte, nós tínhamos um expoente da geologia, que era o Kenichiro Sugio, completamente cético a esse assunto, imagina. A geologia, por si só, ela tem que ser cética a isso, porque as informações que eles têm derrubam, desbancam essa coisa. Quer dizer, não precisa nem ser a parte de em si para derrubar. Outras áreas da ciência derrubam. Só que, assim, eu vejo que talvez o povo esteja acordando para esse embuste exatamente porque chegou nas suas carteiras, né? Está chegando nas suas carteiras, vai chegar no seu estômago e, finalmente, na sua própria existência, tá? Inclusive até mesmo na sua sobrevivência. Então é aí que eles vão sentir, só que eu não sei se já vai ser tarde demais, porque nós já temos aí dinheiro digital, já tem a lei dos créditos aprovadas, que na verdade simplesmente é o protocolo de Kyoto versão 2.0, com a garantia do lucro. Então, veja bem, você tem todo um lado que é totalmente misantrópico, ou detesta os seres humanos, eles odeiam, né? Porque eles seguem uma religião, eles realmente seguem uma religião, as pessoas não acreditam no que a gente fala. Nós temos quase já 1 bilhão de seguidores dessa religião de Gaia, né? Então eles acham que o planeta vem primeiro e os seres humanos vêm por último, né? Nem sequer é simplesmente a natureza e equiparar, isso é mentira, isso é mentira, eles querem realmente que nós somos sub em relação a isso. Tanto é que tem um outro painel da ONU, que é o IP10, né, que fala agora que a natureza presta serviços ambientais ao homem, né? Então, é um coloque da vida, uma mãe terra, toda essa porcaria. E ninguém se deu conta que isso é paganismo explícito estatal. Então, o Estado se diz tanto assim, não, nós somos laicos, não temos religião. Não, pelo contrário, vocês é o que mais tem religião, e a religião do inferno. É isso aí. É o malthusianismo na veia, né? A versão 4.0 do malthusianismo, que você tem lá o Malthus, depois você tem o neo-malthusiano, você tem os reformistas, que é do lado da esquerda, né? E aí você tem a síntese, né? Você tem a tese e a antítese, se forma na síntese, que é a quarta geração, que é o eco-malthusianismo.
Mas, cara, de ruim dos dois lados. por incrível que pareça, a gente não combinou nada, não conversou antes, né? A gente falou 2 minutos antes de começar. E tudo que você está falando, a gente fala aqui no canal incessantemente, essa coisa de que não é só uma questão nem só política, também é religiosa, é quase uma religião pagã. E é mesmo, é um culto pagão, a ONU está recheada. Fala, pode falar. Não, são 3 níveis, né? Eu já estou no terceiro nível nessa discussão há uns 4 anos. Então, o primeiro nível é o científico, que faz essa base, porque ele tem que convencer a sociedade através da nova religião, que é a ciência, que é a pseudociência, na verdade. Depois você tem a parte geopolítica, que é essa estrutura de fazer um governo mundial, mas finalmente você observa que não é simplesmente países ricos contra países pobres, isso já suplantou. Suplantou. Então você vê que tem um terceiro nível, que é uma guerra espiritual, que é uma guerra contra a humanidade. E a gente já sabe para quem eles trabalham. Quem odeia a humanidade, né? Muito bom. Cara, você falou sobre o crédito de... Eu vou voltar nisso, mas antes eu queria falar sobre o nosso momento agora, né? O Trump ganhou a eleição e foi uma lavada mesmo, assim, foi impressionante até mesmo para quem estava meio que torcendo para o Trump. E ele é um cara que vai contra o globalismo, vai contra essa história. Tanto é que, ao mesmo tempo que ele põe o Elon Musk, que é dono da Tesla lá, carro elétrico, ele pôs para cuidar de energia um cara ligado ao petróleo e tal. Então é um cara que pensa o mundo já de uma forma mais normal, né? Como tem que ser. Não sei também, não é uma questão dele ser maravilhoso, aqui não é defender o Trump, mas a gente sabe que mudou esse ambiente político não só lá, né, no mundo inteiro. Você acha que isso vai ter reflexos aqui e no resto do mundo mesmo? Ou isso é só aquela esperança que a gente fala, porra, vai acontecer rapidinho e vai morrer? Qual é a sua eu vou mais pela segunda hipótese sua, que é mais só para rodar essa coisa da esperança, que a cada dia que você tem uma esperança é um dia a mais que eles estão ganhando na sua agenda, né? Não vai mudar nada para nós aqui, nós somos aí os tupiniquins, os cucarachas, os baratas, dos quais eles querem eliminar. Né? Veja só, o mundo inteiro, quando olha para a América do Sul, isso aqui é um tesouro. Né? A América do Sul e um pedaço gigantesco da África são 2 tesouros mundiais que eles falam assim, esse povo não merece isso. Essa é a visão deles. Vamos deixar bem claro para as pessoas ficar, não, veja bem, não merece isso. A América para os americanos, eles nunca estão pensando na gente aqui. Vamos pensar na gente aqui quando tiver algum interesse que alguém trabalhe para eles. Você acha que tem alguma dúvida que os que agora dominam o Brasil rapidamente não começam a conversar com o outro lado? Eu não acredito. Nós não temos uma política de Estado em defesa do nosso país, em defesa do nosso cidadão. Pelo contrário, os últimos 70 anos que a gente viu foi justamente o contrário, uma política de destruição do país. Né? Uma coisa que a gente também fala bastante aqui é sobre a soberania, né? É legal, o Trump numa conversa global, realmente ele vai falar essa coisa, vai enfraquecer e tal, mas para o Brasil em si, até a questão do agronegócio, tem perigos, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas essa mudança de conversa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, as Big Techs. As Big Techs são realmente uma força, ou a própria mídia, uma força bem grande contra a gente, até nisso que a gente está fazendo aqui, de dar informação para as pessoas. Nem isso você acha que dá uma melhoradinha um pouco? Não vai melhorar nada. É mesmo? Você é pessimista assim? Eu sou pessimista, eu olho mais adiante, não vejo nada disso aí, e se for uma melhora, vai ser uma pseudo-melhora, uma falsidade. E eu sempre alerto, tomem cuidado que a direita pavimenta o caminho para a esquerda. Isso acontece muito. Isso acontece bastante. Bom. Não, veja só, Elon Musk vai colocar uma rede de satélites. A gente sabe muito bem o que a própria... Entrando no terceiro nível de discussão, quando eu falo na guerra espiritual, a gente sabe muito bem que nós precisamos do controle da humanidade, porque o próprio opositor, uma hora, vai perder a sua regalia de onde ele está. Então, se você tem a internet das coisas e a internet dos corpos, você já está entendendo onde nós vamos chegar. Então, quem são os agentes que estão trabalhar nisso hoje? São 2 lados da polaridade. A China e os Estados Unidos. Então, são 2 lados da mesma moeda. Certo. E vamos falar um pouco também agora desses... Sempre que tem um evento, né? O Rio Grande do Sul, eles usaram muito isso. O furacão, foi muito legal até a resposta do governador lá, que
deu o histórico dos furacões que sempre aconteceram. É sempre esse mesmo papo, né? Nunca foi medido. Às vezes eles mentem na cara dura, e às vezes realmente, porque a medição começou, sei lá, em 62, e aí pronto, nunca foi, teve uma... Só que a gente tem quantos milhões de anos, bilhões, sei lá quantos, aí você fala melhor que eu. Essas coisas eles vão usar sempre, e essa discussão que eles acabam fazendo, o problema é o aquecimento global, ou sei lá o quê, não acaba desviando dos reais problemas, porque a gente foi lá no Rio Grande do Sul, in loco, inclusive, vai sair também um documentário nosso aqui, e a gente viu que o assoreamento dos rios era um problema muito maior do que o aquecimento global. Lá na Espanha, a mesma coisa com as comportas, sei lá como é que é o nome, e nos Estados Unidos a mesma coisa, lá, só que nos Estados Unidos teve menos vítima, porque lá eles estão mais preparados, porque eles estão preparados justamente, na Flórida o cara estava preparado para o que tem que ser preparado, não acabou o mundo e não sei o quê. Como é que a gente lida com isso aqui? Feita pergunta, exatamente. Porque a geografia trabalha com mais elementos, né? O estrato geográfico é mais complexo. Então, tudo foi disfarçado de quando na verdade não era, são quadros meteorológicos. Eles já sabiam o que ia acontecer, porque nós entramos numa fase de El Niño. É normal ter esses tipos de chuvarada no setor sul do Brasil, especialmente nos 3 últimos estados, um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, mas é normal. Até que você não tem as grandes hidrelétricas na calha do Paraná, porque é um rio que é muito abastecido quase que praticamente o ano inteiro. Em situação de El Niño, isso sobe em demasia, só que a água sai da atmosfera e vai para o chão, né? Vai para o chão, vão para as bacias hidrográficas, vai depois escoar para os rios, e aí, se você não tem uma administração competente disso, então, na verdade, é um problema de competência, você vai gerar todos esses problemas. Lembrando, começaram a proibir a dragagem dos fundos de rios, então tirar as areias. Você vai falando, não, mas isso é um problema. Isso nunca foi problema ambiental. Não adianta, você querendo fazer ou não, certo? O processo de sedimentação é uma coisa natural, ela está acontecendo no planeta desde que o planeta tem planeta, com água e as chuvas, etc. Então, veja só, é uma mentalidade tão de gente ignorante, que eu falo, nós estamos permeados em todas as instituições governamentais de gente ignorante que quer seguir uma agenda sem nunca ter lido a segunda página de qualquer coisa. A primeira página viu o nome do livro, da apresentação, beleza, vamos fazer o que esses caras estão falando. Você tem que tirar esse material, se você não tirar, ele vai assoreando, e a água vai começar a espalhar para os lados, né? Chama-se aí planícies de inundação, tem nome técnico para isso. Para evitar que se alague tanto, você faz uma drenagem, uma dragagem. Então, foi tudo isso, sem falar a manutenção de diques, estava tudo péssimo. Então, sempre está atrelado a outros problemas e você usa o bode expiatório da mudança climática. Né? Que é aí que vai gerar dinheiro, né, para eles. Exato, e é o ponto de falar que o pessoal, porque mora lá, porque planta lá, está causando mudança climática. Mas é o fim da picada. É o que eu falo, assim, eles jogaram toda a ciência de 3 mil anos no lixo. Eles jogaram. O século XXI vai ser marcado. Se existir século XXII, se existir século XXIII, porque eu acho que não vai existir, né? Nós estamos virando agora todos orangotangos, eu acho que os macacos vão dominar, vai ser uma coisa assim dos macacos, porque tá difícil. Tá difícil. Os cientistas do século XXII ou XXIII, se existirem, eles vão olhar e falar assim, cara, joga tudo fora que foi produzido no século XXI, e o filme deixa muito claro isso, porque aquilo lá não é ciência. Aquilo ali é um vômito político misturado com um monte de coisas que não tem pé e nem cabeça. Exatamente. Né? Se você pudesse transladar Aristóteles, Sócrates, grandes pensadores romanos, e até eu acho que a ciência foi muito legal no século XIX, trazer esses caras para agora. Nós tínhamos cientistas vernistas, né? A pessoa nem lembra mais disso. Os caras, não, é ficção científica. Aqui, ficção científica. Tudo que os caras falaram no século XIX tem hoje. Exato. Entendeu? E o pessoal esquece disso, finge que não sabe. Se eu trouxesse esses caras para hoje, eles falam, o que vocês estão fazendo? E dá essa sensação, né? Você olha em volta e fala, cara, que desespero, né? As pessoas... Pode fechar todas as universidades. O Brasil não precisa mais ter universidade, pode fechar tudo, não precisa mais. Já não precisa fazer uns 20 anos, porque não tem nada no Brasil, nada, não é mesmo. Assim, me desculpe os acadêmicos sérios, mas é tão pouco que eles conseguem fazer, porque não tem nenhum tipo de expressão, porque tudo é sublimado. É mais fácil algumas empresas contratarem essas pessoas do que ter a universidade.
E aí fica a minha questão que eu sempre me pergunto, assim, eu não sei o que é pior para o mundo, para o Brasil, para o mundo, para o ser humano. É a maldade em si ou a ignorância que se sente salvadora do mundo? Que muitas vezes o cara faz isso, tá lá. Acho que a maior parte das vezes o cara quer mesmo o carguinho dele lá, mas tem muita gente que tá ali, assim, acreditando, e aí o ignorante tem um poder, que aí é isso que a gente vê, cara, aqui, né? Eu falo muito os políticos que estão lá, muitos deles estão lá mesmo para fazer, só que mesmo esses, quando querem fazer alguma coisa boa, eles são tão ignorantes que a coisa que eles acham que é boa também acaba tudo. Né? Esse é o desespero da coisa. São as categorias, né? O eco-bobo, o eco-chato e o eco-perverso, né? O eco-bobo é aquele lá que tá achando que tudo é isso aí, vamos fazer. Se você ainda convence, né? O eco-bobo você ainda consegue salvar. O eco-chato não tem jeito, já virou religião, ele odeia a humanidade. O eco-perverso é um bandidão mesmo, que é uma boa parte dessa gente que está aí em academia, na política, nessas ONGs ordinárias que nós temos por aí, né? Bom, voltando um pouquinho então agora para a minha pergunta, era a pergunta que eu estava mais esperando fazer, porque é uma coisa que eu sempre me perguntei, eu queria alguém que entendesse do assunto. Crédito de, né? A gente ouve falar sempre do crédito de que não sei o quê. Quem faz essa conta? Da onde vem essa conta? De quanto, se eu fizer uma ligação para minha mãe, eu vou gastar 600 créditos de... Da onde vem esse negócio? É tudo palhaçada mesmo. Essa minha intuição é real, fala a verdade. É real, existe uma ONG internacional, Carbon Brief, toda essa companhia de vagabundos que já estão espalhados pelo mundo inteiro, ligado com a academia, ligado com a ONU, painéis e tudo mais, que estão virando bancos. O pessoal não percebeu isso, eu alertei há 7 anos atrás, olha, vocês estão criando bancos, vocês não estão percebendo, fazendo inventários, daqui a pouco vai ter a polícia que são os auditores fiscais, certo? Aí você tem os créditos que não são bancos, e esse crédito que é um banco associado com um banco financeiro. Eles vão cruzar essas duas coisas. Perfeito. Agora, como isso vai ser operacional depois na hora de chegar na boca do mercado, que você não pode comprar um bife que você já queimou seus créditos, vai ser um terror. Então, como eles viram que o Kyoto não deu certo, que era voluntário, né, muita gente fez essa bobagem, que na verdade é trocar 6 por meia dúzia, né? Eu não emito CO2, o cara lá emite CO2. Aí ele me dá R$1 de uma tonelada de $1 por uma tonelada de coisa ridícula, mas ele te vende um aparelho que custa $50 mil. Né? Exatamente, não. Você tinha de guardar. Quer dizer, eu olhava assim e falei, meu, vocês têm o que na cabeça, cara? Realmente é assustador. Ou vocês estão ganhando dinheiro por trás, que com certeza devem estar, porque não é possível, isso não fecha. E aí o que eles viram que não dava certo, miou. Quem era um dos autores disso era o Al Gore. Existia uma bolsa climática de Chicago, que era a CCX, né? Faliu isso, na verdade faliram para poder esconder os trilhões de euros e os bilhões de dólares que circularam para o mundo. Obviamente, muita parte dessa foi na China financiar tudo que eles têm hoje, foi esse dinheiro do crédito, na Índia também, e no Brasil aqui para as ONGs e tudo mais, para eles poderem fazer toda essa panaceia que eles fazem aqui no país. Imagina, fazer um reflorestamento de uma lagoinha, 17 milhões de reais para colocar 30, 40 árvores. Então ninguém se deu conta disso daí. E não poder pegar petróleo que está aqui, né, na nossa foz ali. Não pode fazer nada, exatamente, não pode fazer nada. Agora, qual é a versão 2.0 e por que ela é muito mais perigosa? Porque como deflacionou, perdeu o valor, eles vão fazer o quê? Eles vão criar escassez. Então, cada vez mais eles vão apertando, eles vão arrochando o para baixo, de modo que ele, então, por escassez, ele crie um volume em dinheiro, né? Então, é uma curva contrária que, de novo, volta para Malthus, só que agora o Malthus, sei lá que versão que vai ser, que é juntar as duas coisas, o financiamento, o dinheiro em si, que é fiduciário, junto com a quantidade de CO2. Então, a sua impressão é completamente correta, isso é um enorme chute, porque eles mesmos entraram numa sinuca e falaram assim, bom, se esse estoque de está atrelado ao dinheiro, se ele for muito pequeno, a gente também não ganha dinheiro, né? Olha como eles são vagabundos. Então, eles já começaram a inflacionar isso absurdo para fazer um estoque de que eles possam fazer a relação com o dinheiro. E aí, conforme gasta lá, aí você tem um pouquinho que você pode gastar por mês, acabou aqui, olha que loucura. Você vai ter que vender dinheiro, né, para comprar, para encher esse outro tanque. Então, não basta você só ter dinheiro num banco, você também tem que ter dinheiro, que seria o crédito
o outro. Então eles vão fazer um negócio que vai ser intercâmbio. Mas eu precisei usar mais esse mês. Compra de alguém que está para vender. Olha que loucura, cara. Virou um enorme balcão de negócios e ninguém se deu conta que essa vagabundagem toda está enchendo aí as carteiras, né? Inclusive o próprio crédito, a lei aqui do Brasil vai cobrar imposto dessas transações. É um tipo de uma CPMF de carbono. Não, é surreal porque você já nasce devendo, né? Uma pessoa que nasce já gastou ali, sei lá, no parto, a mãe respirou, não sei. Aí, o senhor pode dar uma olhada assim, na hora que você vê lá a quantidade de CO2 que os caras agora inflacionaram, o relatório 4 do IPCC, quando você ainda tinha alguns cientistas da Ceres, ele falou assim, cara, a gente tem um fluxo aí de 4 gigatoneladas, a gente é 10% do erro da medida total, olha que loucura que é. Eu fazia isso nas palestras, pessoal, isso aqui, olha que absurdo. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei assim, então, vou converter esse valor, né? Veja só o raciocínio, vou converter esse valor em porcentagem, vou converter a natureza em porcentagem, vou pegar as temperaturas que vocês estão falando que estão variando, vou converter tudo isso, fazer uma regra de 3. Por uma simples regra de 3, eu provava que o que a gente mexia de CO2, admitindo que eles estivessem certos na hipótese, ok? Usando a hipótese deles. Assim, a gente mexe a terceira casa decimal da temperatura, que não existe, né? Já não existe nem a segunda, a gente mexe a terceira. Então eu falei, vocês estão errados. Provado matematicamente com uma simples regra de 3 que vocês estão errados. Aí, quando eles viram isso, que a gente publicou isso há uns 10, 12 anos atrás, na imprensa, em notícias, em palestras, eles começaram a inflacionar. Agora estamos com 34 gigatoneladas. Mesmo assim, se você repetir a conta, e eu ainda falei assim, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou pegar os 35, 30, seja 40 gigatoneladas, vou multiplicar por 65 anos, certo? Ajudando os caras. Não é possível. Aí eu falei assim, olha que interessante, variou 0,1 grau Celsius de tudo que vocês falaram. E os outros 0,7, quem que fez, então? Pois é, cara. Então... Nem tá certo a hipótese deles. A questão é essa, né? Porque a gente está falando aqui já em crédito de conversando sobre isso seriamente, não porque a gente queira, porque é uma realidade já, você entra no seu aplicativo do banco, já está dizendo quantos créditos você gastou quando você vai no supermercado, sendo que isso realmente vai se transformar. O pessoal acha assim que eles vão proibir a carne, né? E não é isso que vai acontecer. Eles vão fazer com que a carne fique inviável para as pessoas normais. Eles vão continuar comendo carne, não é isso? Exatamente, mas eu quero dizer assim, não é que vai ser assim, amanhã vai ter o presidente vai sair uma lei que é proibido comprar carne. Essa que é a nuance mais sacana, né, da coisa, porque eles estão fazendo dessa moeda, um instrumento de poder totalitário que nunca nenhum homem na história teve, né? Né? Mas vai chegar a um nível de proibir, sim, tá? Vai chegar. Já estou avisando as pessoas porque já tem aí uma tecnologia de fazer essas coisas artificialmente, já tem empresa brasileira que está metida com esse governo, está metida com as coisas de fora para fazer isso também, né? E aí o problema é que você vai comer um negócio que é sintético, que eles fazem, eles podem fazer qualquer tipo de alteração, podem colocar qualquer tipo de produto e aí sua vida já vai pro beleléu. Já foi. Por isso tem que ter difícil, professor. Eu queria ter terminar num tom um pouco mais para cima, aqui pensando, mas está difícil. Porque realmente, quando você pensa essa mudança lá de fora, e o dinheiro vai parar de cair aqui, mas mesmo assim, no longo prazo, que nem você falou, fica difícil, né? Porque o interesse é esse mesmo, é acabar com a população que eles acham que não são os escolhidos, né? E tem teoria disso, né? A gente não está inventando, tem teorias. O Huxley, que foi o cara da Unesco, você deve saber disso, que é o irmão do Aldous Huxley, né? Eles eram eugenistas, aquelas coisas todas. Então, sim, exatamente. Tá tudo... Somos as baratas para eles, né? É isso aí. Muito bem. Professor, eu queria que você desse um alô final, porque, assim, a gente está falando de crédito porque, teoricamente, faz mal, né? O pior é isso, né? A gente está falando de um negócio já que, antes de tudo, e não se pode nem discutir. Por quê? Porque é um valor... Alguém vai ficar trilhardário com isso, né? Então,
Então, realmente, eu sei que você precisaria de 1 hora para falar sobre isso, mas até pelo filme você consegue entender melhor isso. Afinal, é esse monstro todo que pintam? Não, imagina, o CO2 é o gás da vida. Sem CO2, sem vida no planeta Terra. Inclusive, as nossas taxas na atmosfera são irrisórias, inclusive hoje. Então, o período da história que a humanidade está aqui mais ativa no planeta, nos últimos 10 mil anos, é irrisória a quantidade de CO2. E os nossos monitoramentos de satélites executados aí desde os anos 70 têm mostrado que essas irrisórias subidas de 330 a 380, eles ficam chutando 410, 420, não, ainda está no 350 a 380, isso varia bastante, né? Eles, inclusive, não sabem quanto que as florestas absorvem, quanto que os oceanos absorvem, são trabalhos científicos que saíram este ano, inclusive. Então, os meios, eles já não sabem nem o que é o balanço de eles não sabem nem quem são os grandes sistemas que mexem com isso e estão chutando qualquer coisa, por isso que tudo é chute. O CO2 é o gás da vida, então a vegetação está aumentando no planeta, a comida no planeta está a aumentar muito, não só por causa do desenvolvimento de técnicas agrícolas, mas por causa da fertilização. Ao mesmo tempo, você usa menos defensivos agrícolas, porque as plantas ficam mais robustas, mais fortes, sistema imunológico reforçado com a fertilização por e quase que nós fomos extintos, né? Quase que eu não estou falando da humanidade, estou falando da biosfera toda, praticamente, sim, porque a atmosfera, que é o ente de maior mobilidade do estrato geográfico, praticamente ficou sem. Né? E o pessoal vai ver isso no filme, isso é uma realidade, tá? Mesmo em taxas aí de 230, 270 partes por milhão, ou seja, em 1 milhão de moléculas tem 270, isso é irrisório, as plantas estão passando fome. Chegou a 180, né? E o próprio Moore fala que, olha, se chegasse em taxas mais baixas, simplesmente acabava com a vida na Terra. Eles estavam muito preocupados. Em 180, já as plantas tipo C3 já começam a morrer. Então, é assustador. Então, quem quer tirar CO2 da atmosfera quer fazer o quê? Quer trabalhar contra os princípios de Deus. De Deus, que é a abundância, a prosperidade. Porque o CO2 traz exatamente isso. Então, quem quer trabalhar contra isso, você já sabe para quem ele trabalha. Exatamente. Não, foi legal você citar Deus, porque aqui nesse canal, a gente não é um canal cristão, assim, não, vamos, mas a gente não esconde que todos nós que trabalhamos aqui, a gente é cristão. E tem, quando você fala que tem uma questão religiosa nisso, é impressionante que você falou, quem trabalha contra o ser humano é o capeta mesmo, então começou aí. E ele quer acabar com o ser humano e a gente não, mas a grande mídia, todo mundo está comprando essa história contra si mesmo, né? Então, vamos fazer o contrário e amar ao próximo, ao ser humano, e as pessoas, né? Já é o jeito de terminar elevado esse programa, essa conversa, porque assim, no final, o nosso reino não é desse mundo, né? Então, a gente vai ganhar de um jeito ou de outro. O problema é esse para eles não sabem. Temos que fazer uma travessia, né? Só para as pessoas que estão nos assistindo entender. Em Gênesis já está escrito que nós temos que dominar a terra e durante toda a Bíblia nós temos aí a boa mordomia. Portanto, a gente trabalha com sapiência, com sabedoria em cima da natureza. Eles estão fazendo exatamente tudo ao contrário. Estão tirando o CO2, eles estão destruindo a natureza, estão fazendo coisas muito mais poluentes, moinhos eólicos, todas essas porcarias, ao invés de a gente imitar a natureza. Então, se você for observar, muitos dos inventos humanos, muitas das coisas humanas são imitações da natureza, diques, agricultura, reflorestamento, uso do mar, né? E os caras estão fazendo coisas que são muito mais bizarras, se você for ver, que são totalmente díspares a uma realidade. Então, fica essa explicação e lembrando que é para a gente usar mesmo, porque quando Jesus retornar, ele falou que vai fazer novos céus e novas terras. Pode esquecer, tudo isso que nós estamos vendo aqui vai virar uma outra coisa muito melhor. Muito legal. Muito obrigado. Eu vejo que a gente é de bolhas, todo mundo fala da bolha, né? Todo mundo na mesma bolha. A gente não é exatamente da mesma bolha, mas o que você falou, eu dava risada aqui, eu falo, cara, é exatamente o que a gente tem conversado por aqui, e é um prazer, cara, ter você aqui, de verdade. Eu tô falando cara, né? Puta falta de respeito, professor, mas é porque realmente eu me sinto assim, próximo, porque eu te acompanho há muito tempo, e
o seu trabalho é essencial, cara, para a gente explicar para as pessoas esse absurdo. E é isso, continuar com fé e esperança e caridade, que é o que a gente tem que ter, né? E, pô, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Assistam o filme e se você quiser dar um tchauzinho aí pra galera, eu deixo com você. Ok, eu agradeço muito a oportunidade. Para quem quiser nos acompanhar, nós estamos no Instagram, o dr.ricardofelício. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, também nós temos 2 videoaulas, né? Se me permite aqui fazer uma propaganda. Claro, não, faça à vontade, quanto você quiser. Tudo que vocês vão ver nesses filmes, que inclusive que eles vão lançar, tudo que a gente já falou em aula, já está tudo condensado, mastigado, prontinho para vocês entenderem. É só entrar em contato lá no dr.ricardofelício ou no nosso canal O Farol do Brasil no YouTube. E também estamos no Rumble e no Odisseia, Ricardo Felício Oficial. Agradeço a todos aí pela atenção, muito obrigado por abrir esse espaço aqui e foi uma honra estar com vocês nesse importante programa. Pô, valeu, doutor, eu que agradeço e a gente se fala aí, vocês também do Quinto Elemento, nos vemos aqui nos outros programas e nos vemos por aí. Espero ter você aqui mais vezes para a gente falar sobre esses assuntos que são infindáveis, a gente podia ficar horas aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo Quinto Elemento.